Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Mariana Menberg. Eu sou membro da equipe de presidentes da Herbalife e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês para contar uma novidade. Aliás, não é uma novidade, é um super lançamento que eu sei que muitos de vocês estavam aguardando ansiosamente por esse lançamento. Então, hoje eu vou apresentar um produto novo aqui para o Brasil que vai fazer parte da rotina de quem quer se manter em movimento, de quem quer ter saúde, de quem quer ter disposição. E é um lançamento, gente, que tem tudo a ver e que se encaixa perfeitamente com uma das principais ferramentas que a gente trabalha hoje em dia, que são as bebidas funcionais. Então, vamos entender um pouquinho por que que é importante a gente manter a mobilidade. Se você ainda não está acostumado com esse termo, presta atenção. A mobilidade. A gente sabe como é importante se manter ativo. Há anos a gente fala isso aqui. Não é só a gente usar os produtos, mas ter um estilo de vida ativo e saudável. Então, praticar atividades físicas, cuidar da nossa mobilidade, para a gente poder aproveitar tudo que a vida tem para oferecer. Para a gente poder caminhar, para a gente poder treinar, para viajar, brincar com os filhos, no meu caso que tem o João pequenininho, ou para quem está um pouquinho mais avançado, ter liberdade, gente, liberdade. Então, vocês, quem já me conhece, sabe, eu sou ativa, eu gosto de fazer atividade física, eu tenho um filho pequenininho que já está pesando quase 20 quilos, então eu preciso de toda a força e mobilidade que tiver disponível para mim. E para eu fazer isso tudo com disposição, com essa liberdade, esse movimento, eu preciso cuidar da minha mobilidade. E ela está conectada, a mobilidade, ela está conectada com vários aspectos da nossa rotina, como, por exemplo, sistema imunológico, níveis de energia, essa sensação de juventude, de bem-estar, qualidade do sono. Agora, para a gente ver se a gente está na mesma página, a gente vai fazer um teste de mobilidade. Vamos ver como é que está a sua mobilidade. Vamos ver como é que está o funcionamento das suas articulações. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é muito simples, mas pode se provar um desafio para algumas pessoas. Então, eu vou colocar a minha mão, aqui ó, o meu braço direito atrás das minhas costas e eu vou buscar a minha mão aqui atrás. Aqui, ó. Se você não consegue juntar as mãos, como eu te mostrei, e o contrário também, ó. Se você não consegue juntar as mãos, então a gente tem que cuidar da sua mobilidade. E depois vocês vão fazer esse outro exercício aqui, que é mais desafiador ainda. Como eu imagino que vocês não vão ter uma barra agora, né? Mas você segurar a barra atrás, um cabo de vassoura, por exemplo, e você se agachar. Se você conseguir fazer isso, vai mostrar que você tem a mobilidade no quadril, nos quadris, né? Nos joelhos e nos tornozelos. E aí, como é que você foi nesse teste? Do vermelhinho até o verde, onde você se encaixa? Porque isso você tem que pensar, se você quer ter uma vida longeva, saudável. Então, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Gente, é claro que isso não é um teste clínico, tá? Mas é uma maneira divertida de perceber como tá a nossa mobilidade e como a nossa mobilidade pode variar. E também para a gente perceber como a mobilidade é importante no nosso dia a dia. Bom, e para ajudar com tudo isso, a gente traz uma super novidade. A Herbalife trouxe uma super novidade para a gente, que é o nosso produto queridinho que conquistou a América Latina. Finalmente chegou no Brasil. Eu tenho certeza que nas extravagâncias vocês viram as pessoas com essa bebida amarela, com esse dourado, essa coisa linda, que inclusive é uma delícia. Essa bebida tem o ingrediente com fitonutrientes mais recomendado por nutricionistas no Brasil. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que usam isso todos os dias. Só que a nossa, claro, é uma versão clinicamente testada, moderna e prontinha para entrar na sua rotina, de um jeito muito saboroso. O produto que conquistou a América Latina finalmente chegou ao Brasil.
Contendo um dos ingredientes mais indicados por nutricionistas de todo o país, agora em uma versão clinicamente testada, moderna e pronta para entrar na sua rotina. Descubra a bebida dourada da Herbalife. Desenvolvida com suco natural de abacaxi, suco natural de limão, saborizada com gengibre e a grande estrela do show, a cúrcuma. Sabor vibrante e ciência avançada em uma fórmula exclusiva da Herbalife, elaborada com Turme Pure Gold. Um ingrediente patenteado e respaldado por estudos clínicos que entrega todos os benefícios da cúrcuma premium, muito utilizada por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Seu conteúdo de cúrcuma pode apoiar o bem-estar das articulações, a recuperação do desconforto muscular pós-exercício, a redução do estresse oxidativo causado pelo exercício. Comece o dia com um shot matinal de bem-estar ou turbine seu pós-treino que acompanha o seu ritmo. Uma dose diária, todos os dias. Prático e pronto para fazer parte da sua rotina. Golden Beverage, o cuidado diário para quem vive em movimento. Agora sim, o nosso Golden Beverage chegou! A bebida dourada da Herbalife. E, gente, isso aqui é uma delícia. Pode fazer como um shotzinho, mas eu tô gostando mais de fazer num copo de água bem gelada. É muito gostoso, é muito prático de preparar também e é uma nova opção, pessoal, para você transformar um momento do seu dia num momento de autocuidado, tá? E ele chega com uma proposta muito, muito clara. É uma opção para você transformar um momento do seu dia num momento de autocuidado. E ele chega com uma proposta muito clara: ser o cuidado diário para quem vive em movimento. Gente, a gente tem que viver em movimento sempre. E aqui tem alguns destaques que eu faço questão de passar para vocês. Mas já já a gente vai ter uma pessoa mais que especialista, mais que especial para falar sobre o Golden Beverage, para ensinar a gente tudo. Mas olha só, o nosso Golden Beverage tem um destaque, que é o Turme Pure, que é uma fórmula exclusiva da Herbalife, gente. Não tem em outro lugar. Que tem um ingrediente, pessoal, que é patenteado, que é respaldado por diversos estudos clínicos e que entrega todos os benefícios da cúrcuma premium. Então, se você conhece alguém que usa cúrcuma, não é a mesma coisa. É outro patamar. É completamente. E ainda, tudo isso com um sabor super especial. Ele vem com um saborzinho, é um mix de abacaxi, limão e gengibre, super baixinho em calorias. Então, para quem tá num processo de controle de peso, é excelente. Não tem glúten, é adequado para vegetarianos, não tem corantes adicionados. É a qualidade que a gente sabe que a gente encontra aqui na Herbalife. E olha só que interessante, a apresentação dele vem em sachês. Então, são 15 sachês individuais por caixa, é muito prático. Vou viajar, vou para uma reunião, vou, sei lá, fazer alguma coisa, o meu sachêzinho vai junto comigo, para eu encaixar na rotina em qualquer lugar. E aí, você leva para onde você quiser. E é aquele produto que vai acompanhar uma rotina em movimento. E além da praticidade, como eu já falei, ele é delicioso e tem essa cor dourada. Então, pessoal, agora para a gente entender mais sobre a cúrcuma, sobre o Turme Gold, sobre como a gente vai colocar o Golden Beverage na nossa rotina para a gente ter mais saúde, longevidade e mobilidade, eu convido o médico mais querido do Brasil, Dr. Nathaniel Wilnitzki. Agora é com você. Então, pessoal, parabéns, Mari Menberg, por falar em outro nível. A nossa presidente é outro nível, a nossa Golden Beverage é outro nível e eu quero manter essa informação no mesmo nível que a Mari está compartilhando para nós até agora. Eu já testei a minha mobilidade, eu não tenho filho, mas tenho neto, então eu estou muito interessado em aprender com vocês
tudo sobre o Golden Beverage da Herbalife, também aprender tudo sobre esse ingrediente que faz toda a diferença, né? Que é o Turme Pure Gold. Eu vou explicar tudo para vocês e eu quero que você preste atenção, porque muito mais do que informar, eu quero entregar uma ferramenta de trabalho para você melhorar a sua vida e para você mudar a vida dos seus clientes com a filosofia de bem-estar da Herbalife. A Mari já passou o vídeo, ela já deu muitas informações. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre a ciência do Turme Pure Gold e a ciência da cúrcuma. Todo mundo pronto? Então vamos lá, vamos aprender mais sobre esse ingrediente. E como a Mari falou, é muito mais que cúrcuma, né? O Turme Pure Gold da Herbalife, ele tem estudos clínicos, ele é clinicamente testado, ele é uma fórmula exclusiva, uma marca registrada da Givaudan. A Givaudan é como o nosso colágeno é Verisol, como a nossa glutamina é Ajinomoto, como o nosso Shape Control é Galena, o nosso Turme Pure Gold é Givaudan. É uma marca suíça de renome internacional e o grande diferencial é que ela tem esse ingrediente que é patenteado e ele é respaldado por estudos clínicos. Então, quando você for apresentar o Golden Beverage da Herbalife, a primeira pergunta que você pode fazer é assim: você já usa cúrcuma? A maioria das pessoas, possivelmente você já usa também, pergunta assim: a sua cúrcuma tem estudo clínico? Ela é clinicamente testada? E aí a pessoa vai dizer que não. E aí você vai falar: pois bem, a nossa sim, ela é clinicamente testada e esses estudos clínicos comprovaram do ponto de vista científico esse melhor aproveitamento, esse aproveitamento mais eficiente pelo organismo, e o que para a Herbalife é imensamente importante. Nada é mais importante para a Herbalife do que a segurança de quem usa os nossos produtos. Então, esses estudos clínicos respaldam, por evidência científica, a segurança do ingrediente. Então, o Turme Pure Gold é produzido, né, para a Herbalife, é um ingrediente exclusivo que é clinicamente testado com a eficácia e a segurança comprovada. E o que isso tem a ver com a Herbalife? Tudo, pessoal. Eu adoro falar para vocês sobre a filosofia global de nutrição, a filosofia de bem-estar da Herbalife, que a gente tem a parte nutricional, né, os nossos macronutrientes, micronutrientes, a gente tem a questão da hidratação, da atividade física, do gerenciamento do estresse, mas a gente tem esses outros componentes que são esses compostos bioativos. Você lembra onde que a gente tem composto bioativo na Herbalife? Lembra do OnActive, que a gente tem a luteína e a zeaxantina? Esse é um composto bioativo que ele é produzido naturalmente por plantas, por isso que ele é um fitonutriente, e o benefício vai além da nutrição. E olha só, a Mari falou uma coisa, né, nossa presidente Mariana Menberg, que eu prestei muita atenção. Desses fitonutrientes, numa pesquisa com nutricionistas, a cúrcuma é o fitonutriente mais recomendado por nutricionistas. Então olha como isso, né, tem tudo a ver com a nossa filosofia de bem-estar. Mas hoje, né, século 21, o que a ciência sabe sobre a cúrcuma? Olha só, é muito legal falar em século 21, porque a cúrcuma ela é nativa, originária lá do sudeste asiático, né? Daqueles países lá, Vietnã, Tailândia, essa região, mas ela é conhecida há milhares de anos como a especiaria dourada da vida. Na tradição, na medicina tradicional ayurvédica, né? Que tem documentado essa medicina tradicional há mais de 5.000 anos. Pessoal, a medicina moderna tem mais ou menos 200 anos. A medicina ayurvédica tem mais de 5.000 anos e a cúrcuma ela é tradicionalmente utilizada na medicina ayurvédica, porque na medicina ayurvédica
existem 3 energias ou 3 doshas que chama Pitta, Vata ou Vita e Kapha. E essas 3 energias são vitais para o funcionamento do organismo e para eles a cúrcuma harmoniza essas 3 doshas ou essas 3 energias. Olha só, e então não é uma coisa que foi inventada hoje, é séculos, milhares de anos, e hoje ela é utilizada no mundo todo, né, em todos os continentes, em todas as culturas, em diferentes preparações naturais, preparações para tempero, suplementos e até como alimento. Então, a cúrcuma é uma velha conhecida da ciência. E por que ela é tão importante? Porque ela tem esses fitonutrientes que eu expliquei para vocês, né, que são compostos bioativos dos vegetais, e assim como a luteína, a zeaxantina, o chá verde, vários compostos bioativos, os compostos bioativos da cúrcuma são os curcuminoides, né? Esses são os compostos bioativos. Tem a curcumina, que é o mais conhecido, mas a demetoxicurcumina, a bis-demetoxicurcumina, vocês não precisam aprender esses nomes. O que tem que saber? Todos esses fitonutrientes, esses curcuminoides, eles são de baixo aproveitamento, eles são muito difíceis de ser absorvidos e aproveitados pelo organismo. Então, tradicionalmente, lá na medicina ayurvédica, por exemplo, se utiliza outros compostos para melhorar esse aproveitamento do organismo, né? Por exemplo, ele era usado junto com manteiga, ghee, alguns preparados usam a pimenta preta para melhorar esse aproveitamento. E qual é que é o valor? Assim, a grande vantagem, o grande interesse dessa medicina tradicional pela cúrcuma e por esses curcuminoides, que infelizmente até agora tinham esse baixo aproveitamento, são essas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Guardem bem essas palavras, porque a gente está falando da cúrcuma na ciência tradicional, na medicina tradicional, e esse ingrediente, ele tem essas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, né? E eu falei dessa questão do desafio dos curcuminoides de ser absorvido e aproveitado pelo organismo. Olha, vocês estão vendo ali 2 imagens, 2 seres humanos ingerindo um suplemento, uma porção de cúrcuma. Olha, esse primeiro, ali tem aquelas bolinhas, né? Imagina que são cápsulas ou são pozinhos de cúrcuma, tem 6 bolinhas, ela é engolida, olha quantas ficam no aparelho digestivo, quantas são eliminadas e acaba sendo aproveitado pelo corpo só 1 ou 2, né? E o charme, a ciência, o diferencial do Golden Beverage, da bebida dourada da Herbalife, que tem o Turme Pure Gold, é exatamente esse aproveitamento, absorção, aproveitamento pelos tecidos clinicamente testado. Então, olha só, você não precisa tomar muita quantidade. Imagina que no primeiro exemplo, quantas precisaram ser tomadas para ficar 1 bolinha no corpo. Com o Golden Beverage da Herbalife, essas curcuminas, com 1 porção, a gente conhece exatamente quanto que ela é aproveitada, qual é a eficácia e o que é seguro, qual é a segurança. Então, esse é um grande diferencial que você vai ter que explicar. O nosso produto, ele é clinicamente testado e ele tem esse aproveitamento pelo organismo com a sua eficácia e com a sua segurança provada por estudos clínicos, né? Então, eu quero dar alguns exemplos. A gente tem a cúrcuma com uso culinário, a gente tem para uso nutricional como suplemento. Então, assim, vários formatos, né? Para a cúrcuma para uso culinário, pó de cúrcuma, é um tempero, a gente compra no supermercado. Nas lojas aí de produtos naturais, existem várias preparações, ela pura ou ela com esses outros adjuvantes para serem absorvidos.
nesse extrato padrão, e o nosso inigualável, saboroso, incrível Golden Beverage da Herbalife. Olha só, o Golden Beverage tem o Turme Pure Gold, que tem esse extrato padronizado de cúrcuma e permite esse aproveitamento. Então, qual é a pergunta que você vai fazer para o seu cliente que já conhece cúrcuma ou já usa? Você usa cúrcuma em pó? Você sabe qual é a segurança? Ele tem segurança, eficácia, aproveitamento respaldado por estudo clínico? O uso culinário não tem, o extrato padrão não tem, e o Golden Beverage da Herbalife, com o nosso Turme Pure Gold, sim, ele é clinicamente testado e eu vou mostrar qual é a diferença que isso faz, né? Então, de novo, olha só, o que a ciência sabe sobre o ingrediente cúrcuma, né? Quando tem essa cúrcuma premium, que ela entrega exatamente aquilo que a gente toma, que ela é aproveitada dessa maneira científica, né? Como a Mariana falou, o ingrediente com fitonutriente mais recomendado por nutricionistas do Brasil. Você sabe qual é o suplemento mais recomendado por nutricionistas do Brasil? Acertou, é a creatina. Temos no nosso portfólio de produtos. E qual é o ingrediente com fitonutriente mais recomendado no Brasil? Acertou de novo, é a cúrcuma. E agora, né, com o Golden Beverage, temos no nosso portfólio. Então, a cúrcuma, ela pode apoiar basicamente ao longo desses séculos, agora com estudos científicos recentes, três pontos que eu quero destacar. Existem várias outras ações da cúrcuma que estão em estudos, mas hoje, do alto do conhecimento científico no século XXI, a gente pode afirmar que a cúrcuma, esse ingrediente fitonutriente, ele ajuda, ele pode auxiliar no bem-estar das articulações, ele pode reduzir o estresse oxidativo causado pelo exercício e ele pode ajudar uma melhor recuperação daquele desconforto muscular pós-exercício. Rapidinho, porque eu estou louco para ouvir a Mariana Menberg explicar como que a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Eu quero explicar um pouquinho dessas três mecanismos de ação da cúrcuma. Olha só, vocês estão vendo uma articulação do joelho, né? E a gente fala com aging, com envelhecimento, um novo ramo da medicina que é o inflammaging. É a inflamação que ocorre no nosso organismo à medida que a certidão de nascimento vai amarelando, à medida que a gente vai avançando na idade. E isso é resultado com esse processo, com esse desgaste, pela produção de substâncias, né? Pelos tecidos que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, né? Interferon, interleucina, o fator necrotizante de tumor, todos esses fatores vão envelhecendo a articulação. E a outra causa é o estresse mecânico. Sobrepeso, quando eu coloco muito peso em cima do joelho, e atividade física. Pessoal, olha só, diferença entre atividade física e exercício. Atividade física é qualquer movimento que gasta energia. Então, uma dona de casa fazendo faxina, um trabalhador subindo escada, isso é atividade física. Um agricultor trabalhando na agricultura, e isso vai desgastando, vai produzindo essas substâncias pró-inflamatórias, e olha que legal, cientificamente comprovado, a cúrcuma, ela impede a ação dessas substâncias pró-inflamatórias. Então, olha que nome bonito ali, né? Condrosenescência. Condro é cartilagem, senescência é envelhecimento. Condrosenescência é o envelhecimento, degeneração da nossa cartilagem. A idade, o estresse mecânico, sobrepeso, exercício vai envelhecendo as nossas articulações, a nossa cartilagem. E o estilo de vida saudável, boa alimentação, exercício feito da maneira correta e o uso da cúrcuma pode proteger as nossas articulações.
O número 2 é a questão do envelhecimento dos tecidos, do envelhecimento da pele, do músculo, do coração, do cérebro. Todo o nosso organismo, né, à medida que vai envelhecendo, vai tendo diminuição da produção de antioxidante e vai aumentando a produção dos oxidantes, né? Essa guerra que tem a nível celular das coisas que nos enferrujam, que nos oxidam e aquilo que nos protege. Vários antioxidantes a gente tem na família de produtos de nutrição da Herbalife. As vitaminas, minerais, o chá verde. E agora a gente conta, cientificamente comprovado, com o poder antioxidante, essa defesa antioxidante da cúrcuma através dos seus curcuminoides, né? E a terceira questão é que, cientificamente provado, a cúrcuma pode apoiar a recuperação desse desconforto muscular pós-exercício. Então, aqui sim, você treinou, fez uma atividade física, seja de trabalho, seja na academia, isso provoca micro-rupturas, micro-lesões na fibra muscular, tem a liberação dessas substâncias pró-inflamatórias, ácido lático, uma série de outras, e não é aquela dor logo depois do treino. 1, 2, 3 dias depois, quando você começa a sentir, parece que o músculo fica mais rígido, mais inchado, né? A gente chama inflamação muscular de aparição tardia. É aí que os estudos mostram que a cúrcuma pode atuar. Agora, uma coisa importante que eu quero que você anote, meu coração chega a sair da boca da importância que eu vou falar agora. Esse é um produto de uso diário. Olha que importante, os estudos clínicos não mostram que se uma vez eu fiz exercício e fiquei com a musculatura dolorida, se eu tomar cúrcuma vai ajudar. Não, os estudos clínicos mostram pessoas que usam diariamente, ao longo de semanas, meses, anos, até décadas, tem comprovadamente melhora na saúde articular, melhora no envelhecimento geral e melhora na recuperação pós-exercício com o uso contínuo. Então, lembra, nós temos na nossa família de produtos, produtos que agem na hora. Eu tomo Sua Excelência o shake, eu tomo um lift-off, eu sinto o efeito na hora. O Golden Beverage, eu vou sentir a experiência, né? Imagina qual é a graça que tem tomar uma cápsula de cúrcuma. Agora, como a Mariana falou, uma bebida sabor abacaxi, limão, gengibre, que vai misturar com uma série de, combinar com uma série de outros produtos, como ela vai explicar daqui a pouquinho. Eu vou usar isso todos os dias até os 120 anos, e aí que eu vou ter todos esses benefícios da cúrcuma, que a gente tem a comprovação científica do ingrediente. Então, quem se beneficia, né? Pessoas que são fisicamente ativas, que querem viver na sua melhor forma, de bem com a vida, fazendo atividade física, pessoas que valorizam o seu bem-estar, o seu cuidado, pessoas que estão procurando, né, como aquela pessoa que usa toda a linha de produtos, que usa o On Active, que toma nossas bebidas funcionais, vai querer promover uma longevidade saudável, pessoas que têm a importância daquilo que a Mariana falou no início da apresentação dela, a questão da mobilidade, eu quero minha autonomia, né? Eu quero chegar aos 120 anos curtindo com meus filhos, netos, bisnetos e tudo de bom que a vida me mandar até lá. Atenção! Por ser um suplemento bioativo, né, com estudo clínico, apesar da segurança, a gente não tem estudo clínico que comprove a segurança em crianças, em gestantes, em mulheres amamentando. Então, se alguma pessoa tiver nessa categoria de uso, deve usar com a supervisão do seu profissional de saúde. Ela é destinada, como todos os suplementos, a pessoas adultos saudáveis, né? Então, os momentos de consumo. Gente, olha só, no shot matinal, né, a gente já tem a nossa rotina, o Fiber Immune, a creatina, a glutamina, agora com a bebida Gold, né, o Golden Beverage, depois do treino, qualquer momento do dia. O que eu quero destacar
que eu tenho que passar a palavra para a Mariana para ela completar esse treinamento, é que a recomendação é um sachê por dia. Por quê? Porque, como eu falei, ele é um produto de uso contínuo. Os estudos mostraram que se eu tomo um, dois, três, eu não vou ter efeito melhor. Importante é tomar um por dia todos os dias. Por outro lado, aquela segurança, né, que é tão importante para nós, foi comprovada com um sachê por dia. Então, para a Herbalife, esse é um ponto que a gente tem que compartilhar. Ele é um suplemento fitoterápico natural, né? Com esse composto bioativo, mas olha só, a segurança e a eficácia é testada com um sachê por dia. E é assim que a gente recomenda no rótulo. Então, pessoal, quero agradecer a atenção. Já estou louco para tomar a minha bebida, a minha Golden Beverage da Herbalife, né? E quero passar a palavra para a nossa espetacular presidente, Mari. Um beijão, obrigado pela sua participação. É sempre uma honra a gente trabalhar em equipe e é uma honra para mim trabalhar com todos vocês. Vamos juntos fazer as pessoas viverem a sua melhor vida. Muito obrigada, doutor Natan. Mais uma aula incrível. E sabe o que eu amo na maneira como você fala? É a maneira como você consegue mostrar conceitos complexos de uma maneira simples, que todos nós conseguimos entender e duplicar isso para os nossos clientes e para a nossa organização. E realmente essa bebida é incrível. Então, agora vamos entender. A gente já entendeu a parte científica, para quem é, para quem não é, o quanto que a gente pode tomar, as alegações que a gente pode fazer. Então, agora vamos entender como é que eu vou inserir o Golden Beverage no meu dia a dia como consultora. Então, como é que eu vou inserir o Golden Beverage no nosso dia a dia? Então, ó. Primeira coisa, lembrando que ele pode ser consumido sozinho com água natural ou gelada, como eu gosto aqui, com bastante gelo, e ele já fica incrível. É uma delícia e eu tenho certeza que você, seus clientes vão amar. E os benefícios, né, das articulações, toda a ação antioxidante, a recuperação do desconforto muscular, como o doutor Nathaniel explicou, isso tudo a gente pode fazer ele sozinho, do jeitinho que eu tô tomando ele aqui agora. Mas a gente tem agora as bebidas funcionais que estão revolucionando o nosso negócio aqui no Brasil. A gente já está vendo várias qualificações do pessoal do Nordeste fazendo uma revolução com as bebidas funcionais, que é como se fosse uma porta de entrada para a gente ter mais clientes, para a gente alcançar novos públicos. Então eu posso agregar o Golden Beverage aí também. Então eu posso misturar com o Fiber Concentrate ou com o Herbal Concentrate com NRG, que fica uma delícia, com o CR7, com a creatina e a glutamina. Às vezes a pessoa fala assim que a experiência de colocar a creatina e a glutamina na água não é tão gostoso. Cara, quando você prepara com o Golden Beverage, fica uma delícia. Você pode ir um pouquinho além também e colocar no shake ou no teu whey de baunilha, que, gente, imagina, limão, abacaxi, gengibre com shake de baunilha, super casa, super casa. Então a gente pode trabalhar dessas maneiras. Então tem várias combinações diferentes e momentos de consumos diferentes. Só lembra que a gente, como o Dr. Natan explicou agora, a gente deve evitar misturar o Golden Beverage com produtos à base de leite e não preparar com a bebida quente. Então, não posso usar água quente para preparar o Golden Beverage. É sempre natural ou geladinha, tá bom? Agora, dá uma olhada nessa ideia genial que eu achei, que é o Power Recovery. Então, a gente tem o Reset, ou não sei que nome vocês estão usando aí na região de vocês, mas a gente teve uma ideia aqui, olha só que legal. O Power Recovery, uma receitinha super simples. Um sachê do Golden Beverage, uma porção do fiber de uva, uma medida da creatina. Dá uma olhada nos claims que a gente pode colocar desse Power Recovery. Creatina que apoia o desempenho físico, ajuda na força e na resistência muscular.
A cúrcuma, com todas as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Aliás, esse conceito de inflammaging que o doutor trouxe é genial. As pessoas estão sofrendo disso e elas não sabem o que é. E alimentos anti-inflamatórios são muito importantes para a nossa saúde. Além disso, o Power Recovery, a gente pode falar que ele, por conta da cúrcuma, ele reduz o estresse oxidativo que é causado pelo exercício, ajuda na recuperação do desconforto muscular depois do exercício também, apoia no bem-estar das articulações e tem aqui as fibras, porque a gente está usando nessa receita aqui o Fiber Concentrate, que auxiliam no funcionamento do intestino. Então, isso é genial. Quantos clientes, principalmente mulheres, não conseguem ir ao banheiro todos os dias? E uma bebida como essa pode dar suporte, pode ajudar essa mulher a transformar toda a saúde intestinal dela. E aí, pessoal, eu particularmente estou trabalhando com as bebidas funcionais, estou amando, porque isso abriu a porta para eu entrar em círculos que eu não entrava antes. Até mães de amigas do João, que nunca tinham tido interesse em consumir os produtos, me procuraram para consumir o Reset. Outras pessoas também que eu conheço de outros círculos não tinham interesse e quando viram as bebidas funcionais falaram: Nossa, eu quero isso daí, eu quero começar. E começaram com o Reset, depois viraram clientes de outros produtos como Shake, Nutrev, etc. E dessas pessoas eu já aumentei o meu time. Já tem pessoas que eu nunca tinha falado sobre o negócio, que nunca tinha tido abertura para falar sobre isso e que hoje vieram para a minha equipe e que estão trabalhando comigo por conta das bebidas. E quando a gente tem o Golden Beverage, a gente tem mais uma porta. Porque quantas vezes você que tem amigos aí que fazem atividade física, que levam uma vida ativa, que estão reclamando de dores nas articulações, que estão reclamando da recuperação e que já estão consumindo isso daqui, já estão consumindo, não isso daqui, né? Não o nosso Golden Beverage, já estão consumindo açafrão de maneiras que a gente aprendeu agora que não são tão eficientes, não são efetivas quanto o nosso Golden Beverage. As pessoas já estão colocando açafrão para buscar esses benefícios. Mas agora a gente já sabe que não dá para comparar banana com maçã. Turmigold Pure é Turmigold Pure. O que a gente tem é muito além do que o açafrão do uso culinário ou das cápsulas de açafrão, que as pessoas teriam que tomar várias cápsulas para chegar nisso, na quantidade que a gente entrega aqui e que mesmo tomando essa quantidade de cápsulas, não conseguiria todos os benefícios que a gente entrega. Então, já vou promover para os meus clientes. Isso aqui, gente, para quem está com qualquer uma dessas queixas, é mais um mercado que a gente pode abrir e mais pessoas que a gente pode receber na nossa organização, como clientes ou como consultores. Agora, vamos lá, vamos entender quanto custa a pontuação. Então, vamos lá, uma caixinha do Golden Beverage com 15 sachês, tem 20 pontos de volume, então cada sachê tem 1,35 pontos de volume, tá bom? O preço do catálogo é 195, o preço por porção é R$ 13, assim como o Lift-Off também, tá bom? E aqui, pessoal, tem uma grande, grande, grande oportunidade. Porque quantas pessoas não aumentaram a pontuação, não aumentaram o carrinho de compras dos seus clientes com o Lift-Off? Agora o Golden Beverage vem para contribuir com isso daí. Então, com o Golden Beverage, eu posso ter vou abrir uma nova porta para novos clientes. E lembrando, gente, que isso aqui é preço de catálogo. Uma vez que a pessoa se cadastra para consumir os produtos, ela vai, como distribuidor ou como cliente premium, já vai ter um preço ainda mais atraente. Ai, Mari, mas e aquela pessoa que fala para mim, mas eu já consumo cúrcuma, eu já consumo, já coloco açafrão na comida, eu não preciso disso, né? Eu já uso. Gente, não dá para deixar isso sem explicar. Porque não dá para comparar o suplemento de cúrcuma que se vende com todas aquelas cápsulas sem a experiência que a gente tem
para comparar com o Golden Beverage. Não dá para comparar o açafrão de uso culinário com o Golden Beverage. Então, não tem. E a melhor maneira que eu acho que a gente tem de explicar isso é convidando o nosso cliente para ter a experiência. É ele experimentando o que é um copo desse daqui. E lembrar que é um produto de uso contínuo, de uso diário, assim como a creatina, por exemplo. A gente vai ter os benefícios conforme a gente continuar usando. Então, isso aqui é muito importante. E aí, quando eu penso nisso, eu como distribuidora, eu como uma consumidora dos produtos, para mim a coisa mais clara como água, é que como é que eu vou promover algo para os meus clientes e para o meu time se eu não consumo? Não dá. Então, assim que abrir o carrinho, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser a primeira a já comprar pelo menos o meu. E assim, eu nem vejo pelo menos o meu e pelo menos mais um para eu poder eu usar, eu ter o benefício e poder passar isso para os meus clientes. Porque isso com certeza vai ajudar no upgrade do carrinho de vocês, no consumo dos seus clientes e vai ajudar muito a abrir novas portas para pessoas que ainda não são clientes da Herbalife para se tornarem por conta do apelo da mobilidade, da longevidade, da liberdade que a gente pode ter se a gente cuidar do nosso, é, do nosso corpo, tá bom? Então, agora, vamos lá. Temos alguns materiais que já estão disponíveis para a gente usar. Então, tem as bandeirolas. Então, quando eu tenho um clube de nutrição, eu posso imprimir as bandeirolas e espalhar. Quando o meu cliente chegar lá, o meu participante chegar lá, ele vai ver aquele clube todo enfeitado com as bandeirolas. Posso fazer uma cartelinha de fidelidade do Golden Drink. Então, toda vez que a pessoa consome o Golden Drink, ela ganha um carimbo e completando a cartela, ela ganha um brinde. Tem os convites editáveis, tem a rotina do bem-estar, tem o selo para o copo. E, gente, as bebidas funcionais com o Golden Drink ficam muito lindas. E, ó, cheirosas. Tá bem completo toda a linha de materiais que a Herbalife montou pra gente. Inclusive, tá muito bonita também. E aí, para baixar, é simples. Aponta o seu celular aqui para o QR Code ou entra aqui no hrbl.me/materiais Golden Beverage, que você vai ter acesso a tudo isso que eu tô falando. E aí, como é que vai funcionar o lançamento? A gente está lançando agora. As vendas vão estar disponíveis a partir do dia 24 de agosto, às 10 horas da manhã. Então, já coloca o lembrete no seu celular que no dia 24, às 10 horas da manhã, vai estar disponível para você fazer o seu pedido. E eu tenho certeza que você vai amar. Isso vai ser um golaço para o nosso cliente, que vai ter muito mais saúde, vai ter mais longevidade, vai melhorar a mobilidade e vai ser um golaço para a gente aumentar a nossa base de clientes, aumentar também o consumo dos nossos clientes e, em seguida, aumentar a quantidade de consultores que você tem na sua organização. Porque, gente, aqui, quanto maior a sua organização e mais produtiva, mais a gente ganha, você sabe disso. Então, é tudo sobre a gente dar os melhores produtos, sobre a gente ter os melhores produtos e as melhores estratégias para aplicar isso no campo e para aumentar a nossa organização. Então, pessoal, eu estou muito animada. Lá, agora no dia 24, já vou fazer um carrinho cheio, lotado, já vou colocar todas as bandeirolas em todo o clube, já vou postar isso nas redes sociais, já vou fazer essa experiência, essa filmagem aí de como eu preparo o Golden Beverage para aumentar a base de clientes e de consultores. E eu tenho certeza que, assim, esse, gente, é um dos produtos mais vendidos em Sancan, nos países que já tem o Golden Beverage. É muito, muito, muito... faz muito sucesso, os clientes amam e eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui no Brasil, que a gente vai explodir, ainda mais agora que a gente já tá na pegada das bebidas funcionais, agora é adicionar o Golden Beverage e partiu para cima.
Então, dia 24 a gente tem a abertura dos carrinhos. Tô ansiosa para a gente alcançar os próximos patamares aqui com o Golden Beverage no Brasil. Muito obrigada, doutor. Sucesso para todo mundo e a gente se vê no próximo evento de liderança.